Se essa mensagem chegou até você, abra, veja até o final. Deus tem algo poderoso para te falar. Você é um escolhido. Escolhidos não tem escolha. Veja, tá bom? E compartilhe. Manda para aquele amigo seu que tá meio ainda dormindo. Beijo. Bom dia! Sol bombando aqui no meu rosto. Ezequiel. Do 8 ao 11. Muitas passagens interessantes. Fala sobre os querubins. Descreve os querubins e das abominações que os exilados praticavam. Teve o povo que foi para Babilônia, teve os exilados que foram espalhados. No contexto aqui de Ezequiel, depois de Jeremias. E o interessante é que Deus, em algumas partes, ele mostrou, revelou para Ezequiel o oculto. Porque os líderes, eles estavam fazendo entre os muros, porões, achando que Deus não estava vendo e que Deus abandonou eles. Tipo assim. E Deus levou Ezequiel para ver tudo que eles estavam praticando. E Deus fala assim, olha, tem coisa pior que isso. Agora você viu isso? Tem pior do que isso. E Deus fala, né, num ponto aqui. Eles acham que eu não tô vendo, mas eu vejo. Eu vejo o oculto, o profundo e o escondido. Não adianta. Não adianta tentar se esconder de Deus. Na barriga da baleia. Apesar que da barriga da baleia foi o próprio Deus que colocou Jonas lá, mas vocês entenderam. Fugir no barco, ficar no porão. E é interessante que Deus, em um momento aqui, ele levantou um escriba e marcou na testa aqueles que ainda, né? Porque sempre tem um remanescente, gente, sempre tem um remanescente. Tem os que praticam iniquidade, tem os que praticam abominações, mas tem os remanescentes que são servos fiéis. E Deus mandou ele sair por todo o Judá e Jerusalém, marcando a testa, porque depois ele ia passar a espada no povo e matou. E o interessante é que ele descreve no capítulo 10 os querubins, a coisa mais linda. E no 11, Ezequiel ainda fala, Deus, mas vai acabar com o pouco que tem, né? E Deus fala assim, não, vai ter um momento, essa eu vou ler. É verdade, eu os levei para longe dentre as nações e os espalhei para os países. Todavia, tenho sido um pequeno santuário para eles nos países para onde estão sendo levados. Eu os ajuntarei dos povos e trarei vocês das nações para onde forem levados, e darei a terra de Israel a vocês. Então eles voltarão para lá e removerão todas as imagens repugnantes e cessarão todas as práticas odiosas. E eu lhes darei unidade no coração, porei um novo espírito entre vocês. Retirarei o seu corpo, o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, de maneira que eles viverão segundo minhas ordenanças, obedecendo os meus mandamentos e agindo segundo as minhas leis. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Todavia, quanto àqueles que o coração é segundo as coisas abomináveis e práticas desprezíveis, trarei, abriu parênteses, as consequências sobre sua cabeça, diz Adonai Elohim. Sempre tem um remanescente que obedece, que cumpre as leis, porque as leis, gente, não é para matar, não é para impor, é para cuidar do corpo, da alma e do espírito. O que você come, o que você vê, tudo aquilo que está em Levíticos, animais, rasgou o véu, leia a palavra, leia tudo, o texto e o contexto. Rasgou o véu, não é sobre isso, é sobre gentios. Não é sobre o que você pode e o que você não pode comer. É sobre o que você... sobre os gentios que estavam sendo inseridos dentro da casa, na videira verdadeira.
Então, leis, shabat, descanso, comida, faz toda a diferença. Eu sinto isso no meu corpo, tá? Se eu estou num lugar que eu não sei o que tem ali, foi feito na banha de porco, eu como, eu passo mal. Porque muita gente come em algum lugar e a gente não sabe o que tem. E infelizmente, né, a gente está sujeito a isso. Mas Deus conhece o coração. Então, eu não como. Eu sigo Levíticos. E não tenho vergonha de falar isso. As leis, claro, temos que trazê-las para o contexto de hoje. Então, guardo o Shabat, né? Descanso no Shabat, não trabalho. Em relação a comprar ou não comprar, porque naquela época não podia, tá, eu vou comprar uma pipoca para minha filha. Se eu sair com ela, eu não vou fazer negócios naquele dia, mas eu vou comprar algo que traga, que traz dentro daquele contexto com a minha família, unicidade, né? Tá trazendo coisas boas. Então, assim, tudo tem que ter bom senso. E perguntar para Deus. Pergunta para Deus. Deus vai responder. Deus, isso é bom diante dos seus olhos? Isso é ruim? Isso é mal diante dos seus olhos? Temos que olhar para isso, gente. Temos que olhar. Perguntar tudo para Deus. Então, eu não deixei de comer as coisas porque eu achei bonito, eu sou judia. Primeiro, abre parênteses, eu sou descendente. Descobri. Glória a Deus. Hoje eu sei porque muita coisa aconteceu na minha vida. Sim, sou descendente ainda nível master. Esse é um outro papo. Eu já carregava algumas inclinações, né? Então Deus durante 1 ano e meio, Deus me colocou dentro de um cerco entre eu e Ele. Muitas coisas eu aprendi com Ele. Ninguém me ensinou. Me mostraram um caminho e eu e Deus fomos seguindo. E Deus foi me revelando através da palavra e através de estudos algumas coisas. E eu fui percebendo, quanto mais eu me desintoxico, quanto mais eu me limpo internamente, jejum, oração, propósitos, alimentos que eu deixei de comer que Deus me mostrou, se eu como sem querer, desanda. Então é sobre isso. O que você está disposto, né, a se abdicar? O que você está disposto a deixar de lado para Deus fazer na sua vida? Porque, gente, nada é de graça. Livre-arbítrio, né, para cristão não tá no sentido de você pode tudo. Pode? É mesmo? É liberdade? A liberdade da graça é diferente. Tem um preço, gente. Vocês querem ter as provisões, a prosperidade em todos os sentidos de Deus, mas o que você está disposto a negar? Negar-se a si mesmo. Tá disposto? Dói. E dói muito. Só quem passou pelo processo, pelo deserto, sabe. Mas e a vitória? Ela é certa. A promessa é garantida. Mas tem um preço. Tudo tem um preço. Ser servo de Deus não é fácil. Mas garante que a gente tá, marcado na testa pelo sangue do Cordeiro. Porque é esse sangue que traz liberdade, que traz obediência, que traz tudo aquilo que a gente precisa para caminhar e conseguir cumprir as leis. Conseguir cumprir os mandamentos. É o sangue que faz a gente. Naquela época não tinha Jesus, não tinha o sangue. Tinha a graça, tinha a ação do Espírito Santo, mas não tinha o Espírito Santo dentro da gente. No Novo Testamento tem a ação, tem o Espírito de Deus dentro da gente. Tem o sangue do Cordeiro que nos redime. E é esse sangue que nos garante que a gente consiga cumprir aquilo. Isso é o que Deus quer de mim, de você. Então, e o que? Abandonar as coisas prazerosas do mundo, gente, tanta coisa.
que eu tô deixando e o povo fala, você é chata. Ai, que brilho que tá meu cabelo. Shampoos, que fácil, condicionador. Ó. Tanta coisa que eu tô deixando. Ser chata, ser radical, sou. Para as coisas de Jesus eu sou radical. Porque eu quero ir pro céu, gente. Eu quero meu galardão. A salvação, quando você é batizado e aceita Jesus, não garante que você vai para lá. Tem todo o caminhar. Que muitos pregam errado. Mente para você, tá? Mente. Não garante. Você tem que fazer aquilo que Deus pede. Estatuto eterno, gente. Estatuto eterno. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não falou, tá? Lá na Torá, sobre lei, sobre tudo, você deverá cumprir isso eternamente. Ele fala isso. Por que na graça ele vai falar assim, eu mudei de ideia? Não, ele não mudou. Jesus veio para cumprir. Só que a diferença é que Jesus cumpriu e nos trouxe, em Pentecostes, aliás, está chegando, contagem do homem é para nos refinar para Pentecostes, está chegando para que o Espírito desça na pessoa, para que ela consiga, tenha discernimento e comece a ser tratada para alcançar aquilo que Deus quer para a vida dela, propósito, enfim, tudo que Deus promete na sua palavra. Então, gente, vamos acordar, tá na hora, Jesus está voltando, tá na porta. Ó, o novo trem aí vindo aí dos carrapatos. A genética do ser humano está sendo modificada. E quem não tiver preparado, quem não tiver com selo, vai ficar, vai padecer. Vai pagar um preço que, depois não adianta chorar, não. Não adianta chorar. Vai ficar na hora da tribulação maior. Não vai ter mais o Espírito, aí eu quero ver. Não vai ser tarde demais, porque Jesus ainda vai pegar esse outro remanescente. Mas ainda tem tempo de se curar internamente, emoções, corpo, alma e espírito. Deus, na palavra, gente, aqui na palavra tem tudo que você precisa. Alimentar, emocional. Claro, para ter um discernimento maior, você precisa ir mais a fundo. Mas aqui já tem. Mas você tem que buscar. Jesus fala. Deus fala. Busca, pede, eu dou. Não tem porque pede esmolas. Essa é a problema, né? Então vamos acordar? Povo, acorda, pelo amor de Deus, igreja. Acorda. Esse avivamento falso que estão falando aí. O avivamento, ele vai vir. Está sobre o Brasil, nação escolhida. Irmã de Israel. Mas não é essa coisinha linda, romântica que eles estão falando aí, não. Não é. Tá? É os remanescentes, é o povo escolhido que vai ajudar ao despertamento de outras almas, para que no dia que Jesus voltar, a igreja esteja preparada, as noivas estejam com a velhinha. Então, gente, acorda, por favor, ainda dá tempo, ainda tá na hora. Volte, arrependa-se, peça perdão, não pratique. Gente, perdão não é para os outros, não, é para nós. Perdoe seu irmão, perdoe o próximo, perdoe a si mesmo. Deus dá capacidade. Tem o Espírito Santo ainda aqui para nos ajudar, a nos mostrar, a nos guiar. Por favor, arrependa-se e não cometa mais, porque quando a gente se arrepende de coração e pede a Deus para que o Espírito nos ajude a não cometer a mesma prática, pecar a gente vai pecar todo dia, mas aquilo que é repetição é remorso, não é arrependimento. Aí traz consequência, perdas, traz de perdas financeiras, perdas de família, perda de filhos, filhos desviam, enfim, todas as consequências. Mas quando você vem, arrepende de coração, troca o seu coração duro pelo coração de carne, Jesus, Espírito Santo, te ajuda a não cometer mais o mesmo erro. E se cometer, o coração tá quebrantado,
você vê que você pecou novamente, Jesus perdoa novamente. E assim, é um dia de cada vez. Por favor, desperta, igreja. Desperta, porque o assunto é sério. Se você gostou desse conteúdo, me segue aqui, eu tô começando, me ajude. Tô começando aqui no YouTube. Já tenho, vou deixar aqui lá nas redes sociais da vizinha lá, os arroba pra vocês me ajudarem, me seguirem. Curte aí esse vídeo para chegar a mais pessoas. Dá o seu joinha, compartilha com quem precisa ouvir, precisa despertar. Amém? Beijo!